A segunda mentira, a segunda heresia pregada no meio de nós, é que a mesma galera que nega a salvação por Jesus, é a mesma que nega a salvação sem a igreja. Então, a primeira coisa que diz, não, eu não preciso de igreja, eu só preciso de Jesus. E é mentira. Quem não ama a igreja, não ama Jesus. E quem ama Jesus, ama a igreja. Você não pode separar Jesus da igreja, nem a igreja de Jesus. Colossenses 1:24, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Toda a salvação vem de Cristo, cabeça, e exercida através de seu corpo, que é a igreja. A igreja é o braço do Cristo estendido na história da humanidade. Quando a igreja te batiza, é Jesus que batiza você. Quando ela te crisma, é Jesus que crisma você. Ninguém tem a fé por si, você recebe a fé da igreja. Alguém teve que te ensinar a fé, porque ninguém nasce com fé. Então veja, meus queridos, infelizmente as pessoas estão fazendo questão de negar a salvação fora da igreja. Primeiro se nega de Jesus, depois se nega também da igreja. E aqui vamos falar umas coisas sérias. O Papa Bento XVI diz que a igreja existe para, conter o avanço do inferno sobre a face da terra. A igreja é a reunião de poucos que vai salvar muitos. E aí nós vamos ser sinceros com vocês, e a gente tem que rasgar o verbo. A igreja não é dona da verdade, a igreja é a serva da verdade. Tem dentro do coração de você, ela não é dona, ela é serva. E vou falar mais claro, não foi a igreja que inventou a verdade, foi a verdade que inventou a igreja. Porque 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é a coluna e sustentáculo da verdade. Jesus salva, mas salva por meio da igreja. E hoje, amado, está surgindo uma heresia tão grande. E o que mais tem no Brasil hoje é 28 milhões de brasileiros que diz que crê em Jesus, mas não tem igreja. Tem até pastores coaches, chamados pastores desigrejados. Eu não tenho igreja, eu tenho Jesus. Veja, olha onde nós estamos chegando, olha o estrago que essa heresia tem feito no meio de nós. E aqui, meus queridos, nós temos que ser bem direto e bem sincero com vocês. São Clemente de Alexandria, lá no século II, São Clemente de Alexandria dizia: a vontade de Deus é um ato e se chama mundo. Sua intenção é a salvação dos homens, se chama igreja. Porque ele desceu do céu por Jesus, o Pai mandou o Filho, e o Filho mandou a igreja no poder do Espírito Santo. João 20:20, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. O Pai mandou Jesus, e Jesus mandou a igreja no poder do divino Espírito Santo. Aí Jesus salva, mas salva por meio da igreja. A salvação é de Cristo cabeça, através do seu corpo, que é a sua igreja. Eu sei que quando a gente prega isso, a gente já arruma um problema, porque o que nós mais escutamos por aí é: placa de igreja não salva ninguém. Igreja verdadeira não tem placa, igreja verdadeira tem uma cruz, porque foi na cruz que Jesus nos salvou. Outra coisa importante, meus queridos, eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico para ler a Bíblia, porque não foi a Bíblia que montou a igreja, foi a igreja que montou a Bíblia. É bom que você saiba que os primeiros 4 séculos da igreja, ela funcionou sem Bíblia. A Bíblia que nós temos com esses livros foi no ano 393, por São Jerônimo e o Papa Damaso, tá? Quem passou a Bíblia para capítulo foi 1228, Santo Pagnino. O cardeal Estevão Langton. Em 1503, Santo Pagnino e Roberto Etienne passou ela para versículo. Então, até mesmo os nossos irmãos protestantes, para ter a Bíblia debaixo do braço, agradeço os bispos da Igreja Católica, porque eles copiaram a Bíblia para vocês colocar ela debaixo do braço. Eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico para ler a poderosa e gloriosa palavra de Deus. E aqui, amados, nós temos que ser uma coisa muito séria. São Cipriano de Cartago, lá no ano 248, ele dizia assim: assim como fora da arca de Noé ninguém se salvou, fora da igreja ninguém vai se salvar. Fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque fora de Cristo não há salvação. Você que é protestante, que vai ver o vídeo, aprenda uma coisa importante: a salvação é por Cristo, por meio da igreja. Ah, você está tirando a salvação dela ser cristológica para ela ser eclesiológica? Não, a salvação é cristológica por meio da eclesiologia, que é a igreja. Cristo salva, mas salva pela igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desculpa eu falar, mas o protestantismo começou com 16 séculos de atraso. E aquilo que Lutero chamou de reforma protestante, hoje é deforma protestante.
gigante, porque só no Brasil é 48 mil denominações que todo dia pega a Bíblia e reforma alguma coisa de Lutero, todo dia inventa uma doutrina diferente e está virando pequenas igrejas, grandes negócios, todo mundo está querendo ganhar dinheiro em nome de Deus, é uma doutrina cada uma diferente da outra. Aí você pergunta, e você, cabeção, por que você é católico? Por uma única coisa, eu vou ter que falar com vocês. Quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus foi Edir Macedo. Aliás, antes de contar isso para vocês, eu queria só contar um fato histórico. Napoleão Bonaparte tinha um irmão chamado Jerônimo que quis divorciar de sua esposa. Procurou o Papa Pio VII e o Papa disse a ele: o que Deus uniu, o homem não separa. E aí o Papa Napoleão mandou prender o Papa 13 anos, e um soldado de Napoleão de santidade, majestade. Já que o senhor não gosta do Papa, funda uma igreja para nós queremos uma igreja para a gente seguir. E Napoleão disse para ele: filho, eu posso te fazer qualquer coisa, menos fundar uma igreja para você. E ele falou: por que não? Ele disse que para mim fundar uma igreja eu tenho que fazer duas coisas. A primeira é morrer na cruz, a segunda é ressuscitar. Morrer na cruz eu não quero, ressuscitar eu não posso, eu não tenho direito de fundar uma igreja para você. Então aprenda, quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus foi Edir Macedo em 1977 no Rio de Janeiro, não morreu na cruz e não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus foi R.S. Soares, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus foi Valdomiro do Chapéu, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Plenitude do Trono de Deus foi o Agenor Duque, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Congregação Cristã no Brasil foi Luigi Francesco em 1910, não morreu na cruz e não ressuscitou. Quem fundou a Assembleia de Deus no Brasil foi Daniel Berg Navring em 1911 em Belém do Pará, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi Ellen Goldwhite em 1844 nos Estados Unidos, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os Testemunhos de Jeová foi Charles Taze Russell em 1823 nos Estados Unidos, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja do Evangelho Quadrangular foi Aimee Mike Pence em 1940 nos Estados Unidos, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja presbiteriana foi John Knox em 1600 na Escócia, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os batistas foi Giuseppe Smith em 1623 na Inglaterra, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja anglicana foi o rei Henrique VIII, também na Inglaterra, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os calvinistas foi João Calvino em 1545 em Genebra, na Suíça, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja Deus e Amor foi Davi Miranda em 1962 em São Paulo, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja luterana foi Martim Lutero em 1517 em Elsbeth, na Alemanha, não morreu na cruz e não ressuscitou. Portanto, irmão protestante, eu como católico posso adorar o fundador da minha igreja, porque ele morreu na cruz e ele ressuscitou, e somente quem morre na cruz ressuscita tem autoridade para fundar uma igreja. Quando ele disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra essa igreja. Eu sou católico porque eu não arrumei uma jangada, não pulei da barca, eu estou na barca de Pedro. Jesus só subiu numa única barca na Bíblia, na barca de Pedro, que é a sua igreja, e por isso nós somos católicos. Talvez você me pergunte: irmão, mas e a idolatria na igreja católica? Por favor, estude primeiro o que é idolatria. Idolatria é o que você coloca no lugar de Deus. Se você citar para mim Êxodo 20, Êxodo 25, 18, Deus manda fazer imagem. Números 21, 8 e 9, Deus manda fazer imagem. Uma coisa, meu querido, é a imagem ícone, outra coisa é a imagem ídolo. Ídolo ocupa o lugar de Deus, ícone me aponta para Deus, e quando me aponta, o próprio Deus mandou fazer, e depois eu gravo um vídeo para explicar a questão das imagens. Você, na igreja católica, se adora Pai, Filho e Espírito Santo. Imagem é apenas um ícone que me faz pensar em Deus, e nada mais do que isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não sei se você sabe, aqui no Brasil, para provar que uma pessoa, ela é, como se diz, gente, ela tem uma coisinha chamada identidade. Eu vou explicar isso para vocês. É isso aqui, ó. Identidade. Essa identidade, para provar que ela sou eu, ela tem que ter 4 coisas: nome, número, foto e assinatura. Vou repetir. Para provar que essa identidade aqui sou eu, ela tem que ter 4 coisas: nome, número, foto e assinatura. A igreja de Jesus não tem nome. Jesus não pôs nome na igreja. Ele diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus, ela tem identidade. E qual é a identidade? Ela é una, santa, católica e apostólica. Vou repetir para vocês. Una, porque Efésios 4:4. É uma só fé, um só Senhor,
um só batismo, um só Deus e uma só liturgia. A missa que é celebrada aqui é a mesma no Japão, na Oceania, na Austrália, é a mesma na Europa, é a mesma na Rússia, na África, é a mesma na América. Por quê? A igreja tem uma só fé, uma só liturgia, uma só doutrina, porque Jesus não disse as minhas igrejas, ele disse a minha igreja, e minha é pronome possessivo único, ela tem uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Por isso que a igreja de Cristo, ela é una, meu amado. E que maravilha, se você vê uma missa em japonês, é a mesma missa, você sabe que é a missa, você vai entender que é a primeira leitura, que é o salmo, que é a segunda, que é o evangelho, porque a igreja é uma, diferente dos protestantes, que a assembleia prega uma coisa, mundial prega outra, universal prega outra, luterana prega outra, anglicana prega outra, e é uma favela, é uma verdadeira torre de Babel. A igreja católica não, é uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só liturgia, porque é a única igreja de Jesus. Segundo, a igreja de Jesus, ela é santa. E aqui nós temos que quebrar uma heresia, porque tem gente que diz, não, a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é santa. Para você entender, se eu matar uma pessoa, o pecado não é da minha mãe, o pecado é meu. Quem vai responder criminalmente por ter matado não é minha mãe, sou eu. Presta atenção, a igreja é mãe e eu sou filho, e o meu pecado não mancha a santidade da igreja. Quem responde pelo crime que eu cometo não é minha mãe, quem responde sou eu que respondo. A mesma coisa, o seu pecado não mancha a santidade da igreja. Eu não creio na igreja pecadora, eu creio na igreja santa. Talvez você me fale assim, poxa Eudes, mas eu sou a igreja, quando eu peco eu não mancho a igreja. Não, quando você peca você se afasta da igreja. Por isso que o sacramento da confissão, ele te reconcilia com Deus e te reconcilia com a igreja. Quando você peca você se afasta da igreja, o seu pecado não mancha a santidade da nossa igreja. E aqui eu queria lembrar para vocês uma coisa importante. A minha mãe é obreira da Igreja Universal do Reino Sem Deus, do tio Patinhas. E um dia minha mãe me disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, a senhora pode fazer, só deixa eu dar uma resposta. Ela falou, pois não. Eu falei, pois é, mamãe, diga. E ela falou, olha, aprenda uma coisa, como é que vocês católicos podem ser a igreja de Jesus, se cachaceiro é católico, pinguço é católico, raparigueiro é católico, gay é católico, maconheiro é católico, tudo que não presta é católico, como é que vocês podem ser a igreja de Jesus? E eu disse para ela, mamãe, aqui na nossa casa é Eudes, Edmilson e Edileia. Se alguém aqui virar cachaceiro, maconheiro, gay, safado, sem vergonha, já pica o pé na bunda e manda a gente embora, ela disse, não. Eu falei, por que não? Ela disse, porque eu sou mãe. Eu disse, pois é, a igreja católica só tem gente que não presta, porque a igreja é mãe, e mãe não joga filho fora, porque filho não presta. O dia que chegar à conclusão de sua vida, eu não presto para nada, você presta para ser católico, porque aqui Jesus escolhe os piores para fazer os piores ser os melhores. A igreja só tem gente que não presta, porque a igreja é mãe, e mãe não joga filho fora, porque filho não presta. E aí eu preciso dizer para você, para os queridos irmãos protestantes que vai nos ver, que La Pastore, Luiz de Vambo La Pastore, o maior teólogo protestante da história, ele escreveu um livro de mais de 5.000 páginas sobre a história dos papas, porque ele desafiou o Papa Leão XIII, que ele queria ir no Vaticano, ver a biblioteca do Vaticano, para denunciar toda a sujeira que houve na igreja. E o Papa Leão XIII disse, pode vir. Ele escreveu esse livro completo. Quando ele terminou de escrever o livro, que ele leu o livro, ele decidiu ser católico e pediu o Papa Leão XIII para entrar na igreja católica. E o Papa Leão XIII disse para ele, mas meu filho, você não odiava tanto a igreja? E ele disse para ele, santidade, quando eu comecei a estudar a história desses papas, eu entendi, meu Deus, se essa igreja teve tanto papa vagabundo, ela não acabou, ela é a igreja de Jesus Cristo, e eu quero entrar nela, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E La Pastore morreu católico, apostólico, romano, para a glória de Deus. Outro exemplo que vocês podem pegar, quem vai ver o vídeo na internet, é o pastor pentecostal Fernando Casanova. Fernando Casanova era o maior pastor pentecostal da América Central, mais ou menos que Silas Maracutaia é aqui no Brasil, influente. E esse pastor foi estudar a história da igreja católica, e ele resolveu virar católico. E ele procurou um padre para poder ajudar ele. Infelizmente o padre era da maldita teologia da libertação. E ele chegou para o padre e disse, padre, eu quero ser católico. Eu não vou falar em espanhol, que vocês não vão entender nada, e eu também não sei falar. Ficamos em paz. Eu quero ser católico. E o padre disse, Fernando, por que você quer ser católico? Ele disse, padre, eu descobri que a igreja católica é a única igreja de Jesus. Eu descobri que Maria é minha mãe. Eu descobri que Jesus está vivo na Eucaristia. Eu descobri que a sua mão de sacerdote pode absorver meus pecados. Então eu quero entrar na barca de Pedro.
E aquele padre disse para ele: não, Fernando, não. Após o Concílio Vaticano II, nós não queremos a sua conversão. É só você ser um bom pastor que você vai para o céu, Fernando. Deixa eu te falar uma coisa: não precisa você virar católico, não. Nós servimos o mesmo Jesus, o mesmo Deus. Continue na Assembleia e eu continue na igreja. Se você virar católico, Fernando, sua mulher vai achar ruim, seus 4 filhos não vão gostar, sua congregação vai ficar magoada. Continue aí. Quando aquele padre terminou de falar, aquele pastor disse para ele assim: padre, muito obrigado, o senhor acabou de me convencer de ser católico. E eu disse: eu não entendi. E aquele pastor falou: padre, se essa igreja católica está em pé há mais de 2000 anos, com um homem igual o senhor, ela é a igreja de Jesus Cristo e eu quero entrar nela, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Casa Nova hoje é católica, apostólica, romana, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja não é pecadora, a igreja é santa. Pecadora é os filhos dela, e os filhos, o pecado dos filhos, não mancha a santidade da igreja, porque a igreja é mãe. Aleluia por isso.